Bom dia, turma 100, turma 101. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nós vamos começar a aula de física falando sobre dilatação térmica. Nós já vimos a parte de termometria, que mede calor. Agora nós vamos ver a dilatação térmica, ok? A dilatação térmica, gente, é exatamente quando algum objeto aquece a uma determinada temperatura, ele aumenta de tamanho. Isto pode ser em uma forma de quadrado ou em forma de um cubo. O certo é que quando aumenta a temperatura, esse objeto pode aumentar. E quando essa temperatura vai ser muito baixa, abaixo de zero, por exemplo, esse corpo também vai se contrair. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, tá ok? Então, a dilatação ou contração ocorre em 3 dimensões: comprimento, largura e espessura. Comprimento se mede através do metro linear. A largura, metro quadrado. E a espessura, metro cúbico, né? Então, nós podemos ter um objeto em forma linear, em forma de quadrado e em forma de uma espessura, tá bom? Essa variação, de acordo com a variação, tá, da temperatura, essas dimensões de um sólido causado pelo aquecimento ou resfriamento denominamos de dilatação térmica. Então, à medida que você aumenta uma temperatura, esse corpo vai se dilatar. E chamamos isso de denominação de dilatação térmica. Tá bom, gente? A dilatação de um sólido, com o aumento da temperatura, ocorre porque, com o aumento da energia térmica, aumentam as vibrações dos átomos e moléculas que formam o corpo, fazendo com que passem para posições de equilíbrio mais afastadas que as originais. Essa parte de átomo e moléculas, vocês já estão estudando lá em química, tá bom? Esse afastamento maior do átomo e das moléculas do sólido produz sua dilatação em todas as direções. Então, à medida que aumenta a temperatura no corpo, as moléculas se dilatam, né? E aí o corpo também vai aumentar. Por exemplo, vocês já devem ter visto as calçadas aí dos bairros, todas se rachando. Por que acontece isso? Porque com a temperatura do sol, o cimento vai aquecer. Como não tem nenhuma separação entre partes desse concreto, ela vai tentar se dilatar e vai se rachar, vai se rebentar, vai quebrar, tá bom? Exemplo, os espaços livres entre 2 trilhos de uma ferrovia. Então, vocês já devem ter visto uma ferrovia, tá? Pelo menos na foto, na televisão, e os trilhos, eles são colocados a determinado tamanho. Aí o que acontece? Sempre tem uma vaga entre a cabeça de um trilho e a outra cabeça do trilho. Eles não ficam colados. Por quê? Porque quando aquece, eles vão se dilatar, vai aumentar e a tendência é eles subirem. E termina acontecendo o quê? A ferrovia vai ficar toda sem condição dos trens passarem. Tá ok, gente? Então, por isso que nas ferrovias existe uma separação entre um trilho e outro. Se você observar nas pontes também, os blocos de concreto protendido, eles não ficam unidos um no outro. Geralmente tem uma borracha entre um e outro, tem uma vaga entre um bloco e outro. Exatamente porque na hora da dilatação, eles vão
encostar um com o outro e vai quebrar, tá bom, gente? Entre os vãos de uma ponte, ó, entre os blocos de concreto ou de uma calçada, tá? Esses espaços livres possibilitam o aumento do volume desses corpos, sem que ocorra deformação. Não deforma, ele se dilata e volta para o normal, né? Quando esfria. A folga é para evitar uma tração e possível ruptura no... Vamos ver aqui, ó. Por outro lado, uma rede elétrica apresenta sempre folga entre dois postes. Por que isso? A folga é para evitar uma tração e possível ruptura do fio, quando ele diminui de comprimento, com a diminuição da temperatura. Então, onde a temperatura é muito baixa, o cabo das redes elétricas, eles vão se contraírem, e aí pode rebentar. Por isso, eles têm uma folga, chamada de flecha, entre um poste e outro. Se você observar entre um poste e outro, os cabos têm uma certa tendência de ser, o meio dele ser mais baixo do que as extremidades. Ou seja, é uma folga para que não aconteça a tração no momento de uma temperatura mais baixa, tá bom? Por isso é que os cabos têm uma folga entre um poste e outro. Dilatação linear é aquela em que predomina a variação em uma única dimensão, ou seja, o comprimento. Então, a dilatação linear é exatamente num corpo que é medido em metro linear. Por exemplo, 1 metro de cabo, 1 metro de ferro, 1 metro de chumbo. Então, isso é chamado de metro linear, ou seja, comprimento. Ele fala aqui, exemplo, a dilatação de um fio, dilatação dos cabos, a dilatação das barras, tá bom? Para estudarmos a dilatação linear, consideremos uma barra de comprimento inicial LI. Então, o comprimento aqui é dado em L de comprimento, I de início, a extremidade, né? A temperatura inicial é TI, T minúsculo, I minúsculo. T de temperatura, L de comprimento. Aumentando a temperatura da barra para um TF, então se você aumentar a temperatura da barra para TF, esse TF é a temperatura final. Seu comprimento passa para LF. Ou seja, no início você tinha o comprimento inicial, ao longo da temperatura você vai ter um comprimento final. Então, comprimento inicial da barra, comprimento final da barra, com o aumento da temperatura. Daqui nós vamos tirar uma formulazinha para vocês se divertirem, tá bom? Então, observe aqui, ó, que nós temos uma barra, observe aqui, ó, a barra LI, TI. Então, é o comprimento normal dela. Aí eu toco fogo aqui na lateral dela. O que vai acontecer? Ela vai se dilatar, vai aumentar. Professor, mas vai aumentar tudo isso? Não, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Esse aumento da barra, nós vamos chamar de ΔL. Só que para mim calcular esse ΔL, eu tenho o L final, essa extremidade bem aqui, ó, L final, menos L inicial. É a mesma coisa, gente, de quando se quer medir determinado objeto. Eu começo do 1, 2, 3, vou até o final. Então, início, comprimento inicial. Final, comprimento final. Aqui, como nós estamos falando de dilatação, nós vamos falar de LI, comprimento inicial, LF, comprimento final. Guarde essas siglazinhas aí, porque vai aparecer uma fórmula. Se eu quero calcular o que a barra aumentou, eu vou chamar de ΔL, tá? Que vai ser L final menos L inicial. Então, nós temos o ΔL, que é L final menos L inicial. Esse ΔL significa variação de comprimento, isto é, a dilatação linear da barra.
na variação da temperatura ΔT, e vocês já são acostumados com ΔT lá da física, né? ΔT é sempre a variação da temperatura. Como é que eu vou encontrar essa variação? TF menos TI. Temperatura final menos temperatura inicial. Okay? Experimentalmente, verificou-se que ΔL é diretamente proporcional ao comprimento do LI. Ora, gente, isso aqui é natural da vida. Eu não vou pegar uma barra de 1 metro, colocá-la numa temperatura alta e ela vai aumentar exageradamente, né? Vai aumentar, mas também não é tanto. Então, ela tem uma limitação desse aumento. Se passar disso, ela vai estourar. Então, ΔL é diretamente proporcional ao comprimento do comprimento inicial. ΔL é diretamente proporcional à variação da temperatura. Então, ΔL é diretamente proporcional à temperatura e diretamente proporcional ao comprimento. ΔL depende do material que constitui a barra. Se você tem uma barra de alumínio, ela vai ter uma certa dilatação. Se tem uma barra de chumbo, vai ter outro valor de aumento do comprimento. A partir dessas relações, podemos escrever ΔL é igual a LI, que é o comprimento inicial, vezes alfa, vezes ΔT. Quem é alfa? Alfa, gente, é o que se chama de coeficiente de dilatação do material. É a quantidade que aquele material pode aumentar ou diminuir. E o ΔT, nós já vimos que ΔT é T final menos T inicial, tá ok? Então, aqui fala, o alfa é uma constante característica do material. Então, todo material tem uma constante de coeficiente de dilatação, tá? Denominado coeficiente de dilatação linear, ou seja, nós aqui estamos trabalhando com comprimento. A unidade de alfa, quem é alfa? Coeficiente de dilatação linear. Então, a unidade é dada 1 sobre grau centígrado. 1 sobre grau centígrado. E aqui, gente, lembrando lá das propriedades de potência, vocês devem lembrar bem que eu fiz praticamente 3 revisões a respeito de propriedade de potência. O que diz a potência com expoente negativo? Está aqui, ó. Eu tenho primeiro uma divisão 1 sobre grau centígrado. Eu posso transformar isso aqui numa potência com expoente negativo. Qual é essa propriedade? É aquela que diz que potência com expoente negativo é igual a uma unidade, aliás, que tem como numerador a unidade e como denominador a base elevado ao expoente positivo. Então, eu tenho 1 sobre grau centígrado, é a mesma coisa que grau centígrado elevado a menos 1. Propriedade de potência, vejam lá nas nossas revisões. Nas primeiras aulas do ano, depois nós tivemos uma segunda etapa sobre essa parte. Bom, se nós sabemos que ΔL é LF menos LI, que é ΔL? ΔL é o quanto o material vai aumentar, vai se expandir. Para que encontremos esse ΔL, eu faço L final menos L inicial. E o ΔT? T final menos T inicial. Eu pego essas duas variáveis aqui, ó, e substituo nessa equaçãozinha de LF vezes alfa vezes ΔT. Como é que fica? Ora, gente, ΔL é LF menos LI, tá? O LF aí implica, ó, que eu tenho LI vezes alfa, que é o ΔT, TF menos TI. Então, eu só substituir aqui. E agora eu quero encontrar o LF final. Então, o LF final permanece no primeiro membro, o LI vai para o segundo membro, vai com sinal trocado.
Então, a minha equação agora fica, ó, LF igual a LI mais LI vezes alfa. Não era ΔT? Era. Só que agora eu transformei em TF menos TI. Para melhorar essa equaçãozinha aqui, ó, eu tenho LI aqui no primeiro elemento, tenho LI multiplicando todo esse parênteses, eu coloco em evidência esse LI, ó. Então, LF é igual a LI vezes. Quando eu multiplico LI por 1, eu volto para cá, ó. Tá ok? Quando eu multiplico LI por alfa, eu volto para essa parte bem aqui, ó. Então, a minha equação já, resumidamente, fica LF igual a LI vezes 1 mais alfa vezes TF menos TI. Vocês pegam essa equação e escrevam-se umas 550 vezes, que dá para decorar. Se você não quiser entender, né? Porque o ΔL é L final vezes alfa vezes ΔT. Quem é o LF? L final. Quem é o alfa? Coeficiente de dilatação. Quem é o ΔT? É a variação do T final menos T inicial. Então, essa equação é a equação algébrica de quê? Da dilatação de um equipamento na forma, de um objeto na forma linear. Um objeto, um corpo, né? Qualquer elemento desse parecido. Então, define aqui quem são cada variável dessa. LI, comprimento inicial. LF, comprimento final. TI, temperatura inicial. E TF, temperatura final. E o alfa é o coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação, gente, toda vez que se der o problema, vai ter que dar o valor. Por exemplo, você está trabalhando com alumínio, é um valor. Você está trabalhando com ferro, é outro. Está trabalhando com zinco, é outro alfa, outro valor do alfa, tá bom? Não se preocupe com o valor do alfa. O que vocês têm que saber é fazer as continhas de multiplicar, somar, subtrair, potência, coisa dessas naturezas. Temos um exercício aqui, ó, que diz o seguinte, ó. Eu só quero pedir o seguinte: se no final desse exercício o sistema cair, vocês fazem tem dois problemas, vocês resolvem os outros dois, tá bom? Na realidade, eles estão resolvidos, vocês vão só treinar. Está acostumando a cair com 20 minutos. Então, o comprimento de um fio de alumínio é de 40 metros, a 20 graus centígrados. É mais ou menos uma temperatura nossa, né? Sabendo que o fio é aquecido a 60 graus e que o coeficiente de dilatação térmica é 24 vezes 10 a menos 6 graus centígrados, determinar a dilatação do fio e o comprimento final do fio. Então, gente, aqui é a aplicação direta da fórmula. Se não, vejamos, ó, resolução do problema. Observe bem. Sempre que você tiver um problema, tire os dados dele e coloque aqui de lado. Quem é o LI? Foi dado no problema, 40 metros. Quem é o T1? Temperatura inicial. Na realidade, não é T1, é TI, né? Eu vou apagar aqui o 1 e colocar o I. Mas vocês vão encontrar em outros livros com T2, T1, T final, T inicial, assim. Então, a temperatura inicial é 20 graus centígrados. Temperatura final vai até 60 graus. E o valor do coeficiente de dilatação, 24 vezes 10 a menos 6. É só pegar os valores e substituir direto na equação. É mais fácil do que tomar pirulito da boca de menino. Quem é o ΔL? É LF vezes alfa vezes ΔT. Quem é o LF? 40. Vezes o alfa, que é 24 vezes 10. É a menos 6. Vezes o ΔT vai de 60 vai de 20 até 60. Então, fica 60 menos 20. Tá ok? 60 menos 20 costuma dar quanto, gente? 40. Então, agora, nós já trabalhamos aqui com o ΔT, ó. Vamos fazer essa continha, ó. 40 vezes 40, e já caiu, e até a próxima.